tirar meu Deus de mim, eu não existo. Sem Ele não há eu. Acima da compreensão, eu e Ele somos um e eu insisto. Sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu, não. Sem Ele não há eu. Sem Ele não há eu, não. Sem Ele não há Ele não há eu. Boa noite. Vamos louvar agora sobre a pessoa. Aonde que pode levar o verdadeiro lugar? Dentro do seu próprio coração. Minha sede não é de agora, nem o rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em má paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. Eis a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Minha sede não é de águas, ó, nem um rio vai saciar o meu lugar. Não se encontra em má paz, transporte algum me leva lá. O meu lugar é alguém e a minha água também. Quando me alcança, me balança, faz mudança, faz mudança. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva. Eu nunca encontrei o meu lugar, foi o meu lugar que me encontrou, se fez carne e habitou aqui em mim. És a fonte de onde vim, quero mergulhar em ti, água viva, me saciar. És a minha capital, o meu lugar original, onde a vida viva.
Agradeço ao louvor aí, por essas mensagens tão abençoadoras, musicais, nessa noite. Quero cumprimentar você que nos está assistindo pela internet, ao vivo agora, via Facebook. Que Deus abençoe você e a sua vida. Quero convidar você a fechar os teus olhos. Nós vamos falar com Deus. Querido Deus, Senhor, muito obrigado pela oportunidade sagrada que o Senhor nos dá de estar aqui nessa noite. Nessa noite que é a noite mais especial das nossas vidas, porque é essa noite que nós temos para viver. Porque é nessa noite que a tua salvação acontece. É nessa noite que o Senhor pode se manifestar no meio do teu povo, no meio de nós. Sendo as pessoas que estão aqui presencialmente, ou que acompanham, ou que vão acompanhar futuramente essa mensagem. Senhor, que nessa noite o Senhor possa trazer os teus recados. E que o Senhor possa ministrar as necessidades de cada um aqui. E que o Senhor possa falar tão forte, tão alto e tão profundamente aos nossos corações. Que nós possamos sair daqui diferentes do que entramos, mas sedentos da tua presença. Toma a nossa vida nas tuas mãos. E que o teu Santo Espírito, que já soprou sobre nós melodias tão lindas, possa trazer à nossa mente as tuas palavras, selecionadas no céu para cada um de nós hoje. É isso que nós pedimos e agradecemos, em nome e por amor de Jesus. Amém, Senhor, amém. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Juízes capítulo 11. Juízes capítulo 11. Nós vamos hoje visitar uma história. Nós estamos dentro de uma série de ilustres desconhecidos, homens e mulheres que ocupam partes importantes das páginas da Bíblia Sagrada, mas que não têm parte assim presencial no tema central da Bíblia, ou que nós não conhecemos tão bem, e que são homens e mulheres que foram tocados por Deus, que têm histórias cheias de drama, histórias contraditórias. E quando nós lemos a Bíblia Sagrada, essas pessoas que encontramos ali, nós lemos também um pouco da nossa vida. Se eu quero perguntar para você o que é a Bíblia, uma das definições que nós poderíamos dizer do que é a Bíblia, é que a Bíblia é uma coleção de biografias, de homens e mulheres que experimentaram coisas interessantes sobre Deus, porque Deus não escreve a sua história em papéis, mas Deus escreve a sua história em vidas. Porque quando Deus se apresenta à humanidade e a sua revelação, Ele apresenta a sua revelação em histórias de pessoas como eu e você. E como nós lemos as histórias da Bíblia Sagrada, nós estamos lendo também as nossas histórias. Porque muitas das histórias da Bíblia Sagrada se parecem com as nossas histórias. E hoje nós vamos ver um pouquinho lá de Jefté, talvez um pouco desconhecido a nós, mas a história de Jefté tem dramas, tem contornos que nem os roteiristas de Netflix foram capazes de pensar numa história com tanta dramaticidade, com tantas coisas interessantes. E assim diz Juízes capítulo 11, lá no verso 1. Juízes capítulo 11, verso 1. Era então Jefté o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. Era então Jefté o Gileadita, homem valente, porém filho de uma prostituta. Gileade gerara a Jefté. A Bíblia Sagrada, ela não é politicamente correta, ela não trabalha dentro de diplomacia de termos, ela trata questões diretas a respeito das verdades de uma pessoa, de uma realidade. E aqui a Bíblia Sagrada vai dizer que Jefté era um homem valente. Essa é uma das características de Jefté. Mas a Bíblia Sagrada, ela diz que Jefté era um homem valente, mas a Bíblia Sagrada diz que, porém, ele era filho de uma prostituta. Jefté é filho de uma relação ilícita entre um homem e uma mulher. Assim como Jefté, a nossa vida também, ela tem poréns, né?
Muitas vezes quando nós estamos falando sobre pessoas, a gente diz assim, sabe o João? Ah, o João é muito legal nisso, mas, porém, contudo, entretanto, todavia. Porque a gente sempre quando vai citar uma vida, uma biografia, a gente fala dessa pessoa completa. E às vezes os poréns, os mas, os contudos, os todavia, o entretanto, eles se tornam maiores do que a própria pessoa. Os nossos defeitos, e há pessoas que dizem que o ser humano não tem defeito, quem tem defeito é geladeira, é televisão, né? Alguns assim mais otimistas dizem que nós temos pontos a melhorar. Acho que é melhor, né? Do que defeito, né? E Jefté, ele tem esse porém. E parece que alguns poréns da nossa vida, eles determinam toda a nossa trajetória. Porque há sinais, marcas em nós que vão nos acompanhar durante toda a nossa história. Parece que algumas coisas que nós nascemos com elas parecem que vão influenciar todo o resto. E parece que nós estamos condenados a aquilo para sempre, né? Jefté era valente, porém é filho de uma prostituta. Jefté era valente, porém Jefté não pode ser ninguém, porque Jefté tem uma origem de vida que o limita a ser aquilo para sempre. Alguns dizem assim, fulano de tal é muito bom, mas ele não tem sobrenome. Fulano de tal é muito bom, mas a cor que ele nasceu condena ele a não poder experimentar coisas boas e positivas. E assim, parece que o porém, ele toma conta da nossa vida, né? O bairro que nós moramos, a família que nós pertencemos, os nossos pais. Parece que existem coisas que elas vão sempre nos puxar para baixo. Jefté era valente, porém, Jefté está condenado às tragédias. Jefté não pode ser ninguém. Jefté é um Zé Ninguém, porque Jefté, ele é filho bastardo. Os porém, às vezes, eles parecem ser maiores do que nós, e parece que a gente não tem capacidade de superar esses poréns. Porque esses poréns, eles colocam em nós destino, né? Alguns acreditam nisso, né? Destinados ao fracasso. Jefté é o tipo de indivíduo que aparentemente ele está destinado ao fracasso pela sua origem, pela sua história. Jefté, ele parece que está, e parece mesmo, sabe por quê? Olha o que diz aí, Juízes capítulo 11, lá no verso 2. Parece que é ladeira abaixo. Já nasceu assim, vai crescer assim, vai morrer assim. Olha o que diz aí, Juízes capítulo 11, verso 2. Também a mulher de Gileade lhe deu filhos, os quais, quando já grandes, expulsaram Jefté e lhes disseram: não herdarás em casa de nosso pai, porque és filho de outra mulher. Você imagina isso, né? Jefté, ele é filho lá de uma pessoa que tem uma origem duvidosa, de uma mulher assim, assim assado. Aí ele tem irmãos. E esse negócio de irmão na Bíblia é sempre dramático. É Caim que mata Abel, é Jacó que engana Esaú, é José que é vendido pelos seus irmãos. Então família na Bíblia Sagrada é igual às nossas famílias. Porque a Bíblia Sagrada é um retrato de realidades. E família é muito bonito em foto final de ano. É tão bonito, né? Foto final de ano, família é maravilhoso. Mas dia a dia de família. E Jefté, ele tem essa família, que é uma família esquisita. Aí quando os caras crescem, falam assim: ei, compadre, olha só, você não vai ter herança não, porque você é bastardo. E você vai caçar sua turma. Você vai embora daqui. Tá vendo aí? Jefté não tem chance de ser ninguém, porque Jefté, olha aí, olha a história desse cara, onde vai dar. Mas aí Jefté vai se aprofundando cada vez mais nas suas problemáticas, e parece que Jefté está destinado àquilo que de pior está reservado para ele, porque Jefté vai fugir. E você sabe que gente que anda em fuga, você sabe que igreja é lugar de muita gente que está fugindo, né? E você sabe que a gente pode fugir para onde for, os problemas vão continuar, porque nós sempre estaremos ali presentes. A gente pode fugir para onde for. Quando eu vou mudar, né? Eu vou mudar porque... Mas os problemas, eles nos acompanham, né? Mudar é difícil, fugir, né?
Porque a gente sempre vai estar ali. Não adianta a gente mudar de lugar. O problema geralmente não são os lugares, o problema é a gente. E olha o que acontece aí, Jefté, Juízes, capítulo 11, verso 3. Acompanha comigo o texto. Então Jefté fugiu da presença de seus irmãos e habitou na terra de Tobi, e homens levianos se ajuntaram com ele, e com ele, o quê? Saíam. Jefté fugiu, e Jefté virou chefe de gangue, chefe de quadrilha. Jefté era valente. Quando Jefté chegou lá, Jefté foi lá, porque é o seguinte, você já percebeu que assim, tem pessoas que atraem problemas? Vou colocar meu filho lá no colégio interno, porque lá é o céu. Aí chega lá no colégio interno, ele só vai atrair, porque a gente atrai os nossos iguais, né? Jefté foi ser chefe de quadrilha, chefe de gangue, era valente, se juntou com gente que não prestava, se juntou com coisa, e aí Jefté está ladeira abaixo. Jefté está vendo aí, ó, esse cara está condenado, esse cara está destinado ao fracasso, esse cara aí não vai ser ninguém. Mas a vida dá voltas, ainda bem. Porque existe uma soberania de Deus que está acima da lógica. A Bíblia Sagrada não é um culto à lógica. A Bíblia Sagrada é um culto ao poder do Deus eterno. E a Bíblia Sagrada, ela desconstrói as lógicas humanas. Porque acima das lógicas, do destino, está a soberania de Deus. E assim diz o verso 4 de Juízes capítulo 11. Passado algum tempo, pelejaram os filhos de Amon contra Israel. Quando pelejavam, foram os anciãos de Gileade buscar Jefté na terra de Tobi. E disseram a Jefté: vem ser nosso chefe, para que combatemos contra os filhos de Amon. Aqueles irmãos que expulsaram Jefté, lembraram de Jefté. Jefté, faz o seguinte, vem aqui ser nosso chefe, porque aqui tem coisas que só você pode fazer. E Jefté parece ser aqueles indivíduos difíceis de lidar, né? E Jefté, ele faz charminho, a gente faz charminho às vezes, né? Ah, lembraram de mim? Ah, agora vocês estão precisando de mim? Ah, legal, hein? E Jefté faz isso. O texto sagrado, da Bíblia Sagrada, continua dizendo assim, ó. Porém, Jefté disse aos anciãos de Gileade: porventura não me aborreceste a mim, e não me expulsaste da casa de meu pai? Porque, pois, vindes a mim agora, quando estáis em aperto? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: por isso mesmo, tornamos a ti, vem, pois, conosco, e combate contra os filhos de Amon, e sê nosso chefe sobre os moradores de Gileade. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combater contra os filhos de Amon, e o Senhor nos der a mim, então vos serei por cabeça? Responderam os anciãos de Gileade a Jefté: o Senhor será testemunha entre nós, e nos castigará, se não fizermos segundo a tua palavra. Ah, agora vocês lembram de mim, né? Tudo certo. Mas se o Senhor me fazer conquistar essa batalha, porque agora está posto aqui uma batalha por terras entre os amonitas e os gileaditas, né? Os amonitas são povos pagãos, e os gileaditas agora vêm lá à presença e chamam Jefté, homem valente. E Jefté diz assim: tudo bem, eu vou, mas se eu ganhar, na verdade Jefté não disse se eu ganhar, na verdade Jefté disse: se o Senhor me der essa batalha, e fizer com que eu conquiste isso, então, vocês vão me fazer por cabeça? E eles dizem: tudo bem. E aqui Jefté vai lidar com o rei dos amonistas, vai enviar mensageiro, vai dizer por que vocês querem, e a questão aqui é uma questão que acompanha, né, o Oriente Médio Próximo, essa questão da terra, da batalha pelo lugar. E Jefté, ele vai fazer aqui, junto com o rei dos amonitas, vai fazer aqui uma recapitulação da história. E para resumir essa história, a grande questão é o seguinte: o Senhor nos deu a terra, e a terra pertence a nós, porque tudo aquilo que o Senhor nos dá é nosso.
E a história diz que Jefté foi lá e conseguiu vencer os amonitas. O Senhor deu a Jefté os amonitas. E a história de Jefté poderia ser linda e maravilhosa se terminasse aqui. Se a história terminasse aqui, a gente estava falando de um homem que estava condenado a ser algo, que a Bíblia Sagrada diz que ele era valente, porém filho de uma prostituta, que Jefté foi lá e virou a história, um turn point, um ponto da virada, e a gente poderia dizer assim, a história de Jefté tem um final feliz e tem uma história maravilhosa. Mas a história de Jefté, ela agora ganha contornos quase que inimagináveis. Porque antes de ir para a batalha ali contra os amonitas, Jefté faz um voto ao Senhor. Olha o que diz aí sua Bíblia Sagrada, aí no verso 29 do capítulo 11. Então o Espírito do Senhor veio sobre Jefté, e atravessando este por Gileade a Manassés, passou até Mispa de Gileade, de Mispa de Gileade passou contra os filhos de Amon. Fez Jefté um voto ao Senhor e disse: se com efeito me entregares aos filhos de Amon nas minhas mãos, quem primeiro da porta da minha casa me sair ao encontro, voltando eu vitorioso dos filhos de Amon, esse será do Senhor, e eu oferecerei em holocausto. E o texto continua dizendo: assim Jefté foi ao encontro dos filhos de Amon, a combater contra eles, e o Senhor os entregou nas mãos de Jefté. Jefté fez um voto ao Senhor, e esse voto dizia o seguinte: olha, se nós ganharmos a batalha, aquilo que eu encontrar indo para a minha casa, aquilo que eu vou oferecer em sacrifício, e vou oferecer em holocausto ao Senhor. E a Bíblia Sagrada, que retrata a realidade é cheia de ironias. Quando Jefté volta para casa, sabe o que ele encontra? Olha aí o que diz a Bíblia, verso 34. Vindo, pois, Jefté a Mispa, a sua casa, saiu a filha ao encontro com adufes e com danças, e era filha única, não tinha ele outro filho nem filha. A gente tem que ter cuidado com os votos que a gente faz, né? Muito cuidado. A gente faz alguns votos, por exemplo, né? A gente canta assim, né? A gente canta algumas coisas, né? Por exemplo, a gente canta lá o hino 502 de Inário, que fala assim: Senhor, quebra a minha vida e faz-a de novo. Eu fico imaginando que Deus fica assim: você tem certeza? Está afim mesmo de passar por isso? Jefté, ele faz um voto, e na ironia das ironias, a ironia das ironias, quem sai em encontro da Jefté é a sua filha. E o texto sagrado continua dizendo, lá no verso 33, quando a viu, rasgou suas vestes, disse: ah, filha minha, tu me prostras por completo, tu passaste a ser causa da minha calamidade, porquanto fiz voto ao Senhor, e não tornarei atrás. E ela lhe disse: Pai meu, fizestes voto ao Senhor, faze, pois, de mim segundo o teu voto, pois o Senhor te envigou dos teus inimigos e dos filhos de Amon. Disse mais a seu pai: concede-me isto, deixa-me por 2 meses, para que eu vá e desça pelos montes, e chore a minha virgindade, e eu as minhas companheiras. Consentiu ele, e deixou-a ir por 2 meses. Então se foi ela por as suas companheiras, e chorou a sua virgindade pelos montes. Ao fim dos 2 meses, tornou ela para o seu pai, o que lhe fez segundo o voto por ele proferido, e assim ela jamais foi possuída por varão. Daqui veio o costume em Israel, de as filhas de Israel saírem por 4 dias de ano em ano, a cantar em memória da filha de Jefté, o Gileadita. Esse trecho de Juízes, capítulo 11, a partir do verso 23, é um dos textos mais contraditórios e mais difíceis de serem explicados de toda a Bíblia Sagrada, ao ponto que poucas vezes alguém tem a coragem de trazer a púlpito para analisar esse texto. Jefté é um problema
para a escola rabínica, Jefté é um problema para a teologia bíblica, porque a gente sabe que uma das coisas que diferenciava o povo de Israel dos povos vizinhos a Israel é que não havia sacrifícios humanos, porque isso ia contra ao caráter e a adoração do Deus eterno. Mas a Bíblia Sagrada fala que Jefté teve essa situação, esse drama, e algumas teorias se colocam diante dessa realidade colocada aqui. Alguns dizem que Jefté não sacrificou a sua filha, mas foi feito um voto que ela não poderia ter nenhum varão. Mas alguns dizem que Jefté, de fato, sacrificou a sua filha. E que Jefté, de certa forma, foi castigado por Deus por isso, porque no capítulo 12, depois que Jefté volta da batalha, os efraimitas vão até Jefté e perguntam assim: Jefté, por que você foi lá e ganhou dos amonitas e não contou com a gente? Você está querendo ser rei sozinho sobre o povo? Você está querendo dominar o povo? E aí você vai ter uma das maiores tragédias que se encontram dentro da história de Israel, quando os gileaditas e os efraimitas vão batalhar e 42.000 da tribo de Efraim vão morrer. Israel contra Israel, casa de Deus contra casa de Deus. Essa é a história de Jefté. E Jefté é um problema, sabe por quê? Porque esse homem, dessas histórias tão dramáticas e tão difíceis de serem compreendidas, Jefté é citado lá em Hebreus. Eu quero convidar você a segura aqui, Juízes, marca Juízes, mas eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia lá em Hebreus capítulo 11, e você sabe o que se trata Hebreus capítulo 11, Hebreus capítulo 11, no verso 32, Hebreus capítulo 11, verso 32, Jefté está ali dentro de um grupo extremamente seleto da Bíblia Sagrada. Assim diz o texto, de Hebreus capítulo 11, verso 32. E que mais direi? Certamente me faltará o tempo necessário para referir o que há a respeito de Gideão, de Baraque, de Sansão, de Jefté, de Davi e de Samuel e dos profetas. Esse homem, Jefté, que sacrificou a sua filha, que ali teve participação num genocídio, 42.000 efraimitas, é o homem que está ali do lado de Davi, ombro a ombro a Davi, dentro da galeria dos heróis da fé. O que Jefté está fazendo aí é uma pergunta importante e interessante a ser respondida. Nessa análise do texto da Bíblia Sagrada, eu queria dividir algumas coisas aqui. A gente sabe que a galeria dos heróis da fé não é composta por homens de grandes capacidades. Porque heroísmo na Bíblia não está relacionado àquilo que nós podemos fazer, mas o que Deus pode fazer conosco. O herói da Bíblia Sagrada não é aquele que faz, mas é aquele que permite que Deus faça algo. Grande na Bíblia é aquele que experimenta submissão e dependência de Deus. E há duas relações que são postas aqui, que nós poderíamos dizer sobre Jefté. A primeira grande lição da vida de Jefté é a seguinte: Jefté é um homem que sabe que o Senhor está presente na história. Jefté é um homem que tem uma profunda convicção que Deus está acima das vontades humanas. Olha o que diz aí, Juízes capítulo 11, olha o que fala o verso 9. Então Jefté perguntou aos anciãos de Gileade: se me tornardes a levar para combate contra os filhos de Amon, e o quê? Senhor os der a mim, então vos serei por cabeça? Para Jefté,
não é os homens que governam o mundo, mas para Jefté são os deuses que governam o mundo. E que acima dos deuses está um Deus, que a sua vontade é soberana sobre tudo e sobre todos. Sempre que Jefté está dizendo sobre relações das realidades entre as pessoas, Jefté traz o Senhor e a vontade do Senhor, porque Jefté, ele sabe do poder de Deus. Jefté, ele quer conhecer então o querer de Deus. Às vezes nós oramos assim, que Deus possa. Nós fazemos a oração, quando na verdade Deus pode tudo. A grande questão é se Deus quer. Mas Jefté, tudo o que acontece na vida dele, a condicionante para o sucesso é o Senhor. Porque Jefté sabe que há muitas vontades rivais à vontade de Deus, mas a vontade de Deus é soberana sobre qualquer coisa. Parece um pouco caminhar pelo óbvio, quando eu estou dizendo a indivíduos cristãos assim, né? Olha aí, uma das grandes lições de Jefté é que Jefté sabe que o Senhor está presente na história. Mas trazendo para nós a história de Jefté, nós muitas vezes durante a trajetória, a nossa história, nós vivemos esquecendo de Deus. Muitas vezes as nossas orações, elas são os últimos recursos. Nós acreditamos não acreditando. Porque se nós entendermos que de fato que a vontade de Deus é soberana sobre qualquer coisa, a nossa vida ela seria completamente diferente. Jefté, ele sabe que para ganhar uma batalha, não importa o número do exército, não importa as armas que se toma, mas se importa a vontade de Deus. E a história de Jefté, ela atravessa a história, ela chega até nós, e talvez poucas histórias da Bíblia Sagrada são tão relevantes a nós, quanto a história de Jefté. Porque nós esquecemos do sentido espiritual da vida. Racionalizamos tudo. Esquecemos da capacidade do poder de Deus, de operar sobre tudo aquilo que Ele quer. A vontade do Senhor. Alguns chegam a dizer que oração é orar mais ação. Já ouviu isso? Alguns dizem assim, olha, oração é orar mais ação. Ou seja, alguns dizem assim, você tem que orar e tem que agir. Quando na verdade, orar já é agir. Muito mais faz quem espera no Senhor do que quem caminha com seus próprios passos e com as suas forças. Quando nós estamos esperando no Senhor, nós estamos caminhando a passos largos. E nessa semana, jovem, eu acho que Jefté, ele se torna ainda mais relevante, porque nós jovens, nós temos mania de esquecer de Deus, porque nós temos forças, temos capacidades, nós podemos, nós agimos, nós fazemos, e fazemos sem Deus, e quantas coisas nós construímos sem Deus. Porque Jefté nos ensina que tudo é tocado pela vontade de Deus, e Jefté não pode fazer nada se o Senhor não quiser. A vida de Jefté, ela se resume dentro de um paradigma. Se o Senhor quer, irá acontecer, porque se o Senhor não quiser, não irá acontecer. Nós deveríamos nos apropriar desse sentido profundo de Jefté a respeito da vontade e da soberania de Deus. Nós deveríamos nos confiar menos em nós mesmos e confiar mais
em Deus. Deveríamos entender que a força das nossas orações é muito maior do que a força dos nossos braços. Porque quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. Quando o homem trabalha, mas quando o homem ora, Deus trabalha. E por que essa história é relevante hoje? Porque nós estamos influenciados por um secularismo, por um racionalismo, por um materialismo. Por um materialismo que toma conta da nossa vida. Se o Senhor, Juízes capítulo 11, verso 24, Jefté está conversando lá com o rei dos Amonitas, olha o que ele diz: não é certo que aquilo que Quemos, teu Deus, te consideras como tua possessão? Assim possuímos nós o território de todos quantos o Senhor, nosso Deus, expulsou diante de nós. Jefté, ele desfruta, ele luta por aquilo que o Senhor os dá. A primeira lição de Jefté é a realidade de Deus. Deus não é uma ideia, Deus não é uma energia, Deus não é um conceito, Deus não é uma filosofia. Deus é um ser soberano sobre tudo e sobre todos, e Ele age na história, e só pode perceber a ação de Deus na história quem experimenta o temor ao Senhor como Jefté experimenta. O segundo ponto que Jefté nos ensina é essa parte aqui embolada, essa parte esquisita da vida de Jefté. Quando Jefté faz um voto a Deus sacrificial, alguns dizem que Jefté, ele não faz um sacrifício, mas ele faz uma oblação, e oblação é uma oferta voluntária, porque é algo que não é requerido pela lei. Mas Jefté aqui, ele nos ensina algo interessante. Digamos que de fato Jefté sacrificou a filha. Aqui Jefté nos ensina que a vida, na nossa vida, nós podemos sacrificar muitas coisas, mas nós não podemos sacrificar a nossa fidelidade ao Senhor. Entre sacrificar a filha e sacrificar a sua fidelidade, Jefté não tem dúvida de que tudo que ele pode sacrificar, menos a sua fidelidade ao Senhor. Na nossa vida nós somos tomados de escolhas, e como não dá para levar tudo, como não dá para carregar tudo com a gente, às vezes nós temos que sacrificar coisas. Na nossa vida não é assim, a gente vai tendo que sacrificar coisas, porque nas nossas escolhas a gente vai, eu vou ter que sacrificar isso em prol daquilo, eu tenho que sacrificar, e geralmente nós sacrificamos aquilo que é menos importante a nós. Nós sacrificamos aquilo que nos dá menos dor, nós sacrificamos aquilo que não é essencial a nós, e nós vamos deixando para trás, sacrificando aquilo que é menos caro, aquilo que é menos valioso. E geralmente, entre os muitos sacrifícios que nós temos que fazer, um deles é Deus. Porque nós deixamos Deus para trás. Porque dentro de algumas escolhas de fidelidade, é mais fácil sacrificar o Senhor. Sabe por quê? Porque nem sempre o Senhor, Deus, é uma realidade mesmo. Às vezes, veja, Jefté, a história, ela é dramática demais. Jefté tem a filha. Quem é pai sabe o valor de um filho, o quanto é caro, o quanto custa. Mas do outro lado tem Deus, e para Deus, e para Jefté, Deus não é uma ideia que se pode abandonar, mas Deus é real, tão real, que Jefté entende que Deus está acima de tudo, e que ele pode sacrificar tudo, menos sacrificar o Senhor. Porque Deus é real, Deus existe.
Porque Jefté tem a experiência que nós estamos nos esquecendo. Porque não está na moda e nunca estará. Temor ao Senhor. Temor ao Senhor. E o temor ao Senhor, ela é a primeira experiência necessária a nós, dentro da nossa jornada espiritual. Mas às vezes nós passamos e não temos temor ao Senhor, e nós vivemos a nossa fé de acordo com as nossas conveniências. E vivemos aquilo que é mais fácil, nos agarramos àquilo que é menos caro. E selecionamos, como se estivéssemos num grande self-service, aquilo que é mais saboroso, aquilo que é mais bacana, aquilo que é mais legal, e com isso nós sacrificamos a vontade de Deus. Sacrificamos a nossa fidelidade a Deus. Jefté, ele está na galeria dos heróis da fé. Porque Jefté, ele vai levar até as últimas consequências a sua fidelidade ao Senhor. Isso é fé. E fé é a realidade de Deus na nossa vida. Fé é compreender que Deus é real. Jefté nos ensina como Deus, ele pode escrever nossas histórias e que ninguém está condenado, destinado a nada. O único destino nosso é o céu. Amém? Não há destino ao fracasso. Mas isso só acontece quando nós temos a certeza da presença de Deus em nós. Eu te pergunto nessa noite, o Senhor está presente na sua história, na sua trajetória? E qual que é o tamanho de Deus? Qual é a importância e o valor de Deus na sua vida? E Deus, ele é tão grande na sua vida, a ponto de você fazer dele tudo. Soberano sobre tudo, soberano sobre todos. E que as escolhas que tomamos são simplesmente assim. Eu quero tudo aquilo que o Senhor quer para mim, e aquilo que o Senhor não quer para mim, eu não quero. Porque é isso. Jefté entende que tudo que ele tem que receber, tudo que ele tem que receber na vida dele, vem das mãos de Deus. Não é mérito, mas é graça. Não se trata de competição, de conquistas. Jefté, ele entende que não há nada a ser conquistado, porque tudo aquilo que deveria ser conquistado, Deus já o fez. É apenas tomar aquilo que Deus o faz. E isso é viver a vida não baseado na autoajuda, mas na ajuda do alto. Muitos de nós vivemos um cristianismo baseado na autoajuda, no dizendo assim, você pode, você vai conquistar. Mas na verdade, nós deveríamos viver sobre outro paradigma, que é a ajuda do alto. E a nossa vida deveria ser baseada no seguinte: descobrir a vontade de Deus na sua vida. O que Deus tem para te dar? Qual é o caminho que Deus quer que você caminhe? Porque se o Senhor quiser, Ele te dará. É a plena certeza e a convicção que a vontade de Deus está acima das nossas vontades. Sabe os seus desejos? Sabe os seus sonhos? Sabe o seu querer? A pergunta que eu faço hoje, está alinhado com a vontade de Deus? E se os seus desejos, o seu querer não estiver alinhados com a vontade de Deus, você pode deixar eles pelo caminho, para entender o que Deus quer?
Você está disposto a sacrificar o seu eu, né? Para viver Deus. Deixar de ser Deus do seu próprio destino. Na nossa espiritualidade, muitas vezes é assim. Eu pergunto para você: quem é o centro da sua espiritualidade? É Deus ou você? Porque muitas vezes nós fazemos Deus um servo. Muitas vezes nós fazemos Deus um servo. E Deus, Ele tem que assim girar em torno da nossa vida e atender todas as nossas necessidades. E nós nos tornamos o próprio centro da nossa espiritualidade. Quem é o centro da sua espiritualidade? Quem é Senhor? Nós temos que ordenar a nossa espiritualidade e colocar Deus nesse centro. E passarmos a posição de servos. E entender que se o Senhor, se a vontade do Senhor, porque o Senhor quer, porque o Senhor pediu, porque o Senhor mandou, eu irei. Porque eu sou servo. Não é Deus que deve nos servir, mas nós que devemos estar ao serviço de Deus. Mas para isso, Deus tem que tomar o nosso coração. Quero convidar você a ficar de pé no seu lugar nesse momento. Quero convidar você a se levantar. Nós vamos cantar uma música linda. Jefité, ele ocupa a galeria dos heróis da fé. E ele está ali pertinho do homem chamado Davi, né? Um homem segundo o coração de Deus. Querido, deixa o Senhor ser Senhor na sua vida. Para de argumentar com Deus. Para de tentar razoar com Deus. Para de tentar mostrar para Deus aquilo que Deus já conhece. E tenta ouvir aquilo que Deus deseja fazer em você, por você. Permita que Deus seja absoluto e soberano sobre a sua vida. Jesus Cristo dividiu a história da humanidade ao meio. E Ele quer dividir a história da sua vida. Mas para isso Ele tem que se tornar Senhor. E nós fazemos isso entregando o nosso coração a esse Deus. Quem é Senhor e quem é servo? Que nós possamos deixar que o Senhor seja o centro da nossa espiritualidade. E nós, servos desse Deus, quando nós entregamos nosso coração a Ele. Vamos adorar a nosso Deus. Esse é meu desejo, Senhor, te honrar com meu coração, te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar, é o teu querer em mim. Esse é o meu
te adorar. Tudo que há em mim te dá louvor. Só te adoro, meu Senhor. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. Toma o meu coração e toda a minha alma. Eu vivo só pra ti, sempre que eu respirar, cada vez que eu acordar. É o teu querer em mim. Imagina se a sua vida fosse a realização plena do querer de Deus. Imagina se a sua vida fosse a realização completa dos sonhos de Deus para você. Imagina se todo o querer de Deus realizasse em você. Que tudo aquilo que Deus te trouxe, tudo aquilo que Deus sonhou para você se realizasse na sua vida. Não seria bonito? Não seria maravilhoso? Imagina todos os sonhos, porque veja, esse microfone aqui, antes dele estar aqui agora na minha mão, ele já existia na mente, no coração de alguém. E essa pessoa foi para uma fábrica e desenvolveu isso. Antes de você existia já no coração e na mente de Deus. E Deus, Ele tem querer para você. Deus tem sonhos para você. É por isso que a oração de hoje é que o Senhor possa fazer o querer dEle em nós. E se isso exigir sacrifícios de nós, que nós possamos entender que vale a pena sacrificar tudo para o Senhor e pelo Senhor. Vamos orar. Querido Deus, muito obrigado por esse grupo tão especial e por essa noite tão especial. Senhor Deus, quando nós lemos a história de Jefité, nós lemos um pouquinho da nossa história. Às vezes, Pai, parece que nós estamos destinados ao fracasso e às coisas, mas o Senhor quebra qualquer ciclo de maldição da nossa vida. Porque não há nada maior e melhor do que o Senhor. Senhor, nós vamos ao longo da nossa vida criando as nossas vontades, os nossos desejos. Muitas vezes as nossas vontades, os nossos desejos são rivais às tuas vontades e os teus desejos. Mas que o Senhor seja soberano sempre na nossa vida. Que nós possamos experimentar a profundidade do temor ao Senhor. Que, Senhor, nós possamos sacrificar tudo, menos a nossa fidelidade a Ti. Nos faça ser homens e mulheres que entendam que o Senhor está presente na história do mundo e presente na história da nossa vida. E
e que os teus planos e os teus sonhos se realizem cada dia em nós. Assim, Senhor, eu lhe peço e lhe agradeço. No nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dê um baita abraço na pessoa que está ao seu lado. Um abraço bom, assim, aquele abraço bom, aquele abraço gostoso. E amanhã a gente se encontra aqui às 19h30.